Acho que nós já estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui, vamos ver. Acho que sim, acho que os nossos espectadores aí já devem estar nos vendo aqui. Se alguém já está nos vendo aí, pode dar um sinalzinho para a gente, porque nós já estamos ao vivo com a live hoje sobre história natural em a ciência que nós fazemos. Quero ver aqui se ela está funcionando aqui no Facebook, ou se ela caiu aqui. Eu acho que sim, vamos ver. Se alguém está nos vendo aí, dá um sinalzinho para nós. Sim, olha lá, o Marcos Vinícius diz que já está lá, já está nos vendo, então já estamos no ar. Muito boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos estar aqui com uma live muito boa para vocês sobre a importância da história natural na biologia, a importância da história natural como ciência básica para que a gente compreenda melhor os fenômenos da natureza. E vão estar participando aqui com a gente nessa live de hoje a professora Vanessa Stefani Sul Moreira, aqui, a Vanessa, professora da Universidade Federal de Uberlândia. Muito boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Já já vou passar para cada um deles se apresentar. Aqui no cantinho, aqui embaixo, nós temos o professor Eduardo Ramires, das Faculdades Integradas Espíritas do Paraná. Oi, Eduardo, muito boa noite. Obrigado por participar. Boa noite, é um prazer estar aqui. E aqui no outro canto, aqui embaixo, nós temos o professor José Roberto Pujol, da UNB. Muito obrigado, José Roberto, por dar um pouquinho do seu tempo para a moçada aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kleber. Boa noite a todos também. A professora Helena Maura está aqui do meu lado, acompanhando. Às vezes ela aparece na tela, às vezes ela não aparece. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Tá. Agradecemos desde já a presença dos professores. Isso é muito bom, é muito legal ter um time desse. Muito bom. O professor Hipólito de Passos ia participar com a gente, mas teve um problema no computador dele e a câmera dele não linkou de jeito nenhum. A gente fez de tudo para ele entrar aqui, mas não conseguimos que a câmera dele entrasse na live. Então, ele fica para uma próxima oportunidade, a gente convida ele numa próxima oportunidade. Parece que milagrosamente o Hipólito apareceu. Olha lá, Hipólito! Apareceu, Hipólito! Dá boa noite para todos. Boa noite para todo mundo. Então, olha, na última hora o Hipólito conseguiu aparecer. E nós já temos aqui muita gente nos assistindo, olha lá, temos até a irmã do professor Zé Roberto nos assistindo. Então, essa live hoje vai bombar aqui, vai ser muito legal essa live. Então, gente, o Darvão está aqui presente, porque numa live de história natural, sem o Darvão presente, seria impossível, né? Então, o nosso querido Darwin está aqui com a gente para seguir essa live. Então, vou pedir para cada um dos nossos participantes que se apresente rapidinho aqui para a gente saber quem é quem. Então, Vanessa, por favor, pode se apresentar para o pessoal. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu agradeço o professor Kleber e a professora Maura por esse convite, porque falar de história natural e a relevância para a ciência é um grande prazer para mim, porque é justamente a área que eu tenho estudado no meu laboratório, de uma maneira específica dentro do universo das aranhas, né? Então, eu espero contribuir com informações, com esse bate-papo, desse tema tão interessante e informativo. Bom, falando rapidamente de mim, eu sou bióloga, sou formada pela Universidade Federal de Uberlândia, meu mestrado foi pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde eu tive uma oportunidade de conhecer um pouco sobre o bioma Pantanal, e o meu doutorado e pós-doutorado foi pela Universidade Federal de Uberlândia. Lembrando que esse caminho todo de formação acadêmica, desde a graduação à pós-graduação, eu tive a imensa honra de ser orientada pelo professor Kleber, né, que atualmente é meu colega de trabalho, porque atualmente eu sou professora adjunta aqui da Universidade Federal de Uberlândia e coordeno o Laboratório de História Natural e Reprodutiva de Artrópodes. Além disso, eu sou vinculada ao programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação dos Recursos Naturais. Muito bom, Vanessa, muito obrigado pela sua apresentação, é um prazer a gente ser aqui colega da Vanessa, uma professora excelente, coordenadora do curso lá, né? Professor Zé Roberto, se apresenta para a turma, Zé Roberto, vamos lá. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer de novo a você, Kleber, e a Maura pelo convite. Vocês são muito amigos e me deixar participar desse show é uma honra para mim.
Bom, eu sou biólogo, eu me formei no Rio de Janeiro, fiz a minha graduação e meu mestrado no Rio de Janeiro. Minha graduação foi na Faculdade de Humanidades Pedro II. Depois eu fui fazer o mestrado na UFRJ, mas especificamente no Museu Nacional. Eu tive algumas passagens por grupos diferentes de animais, assim, eu sempre me dediquei à zoologia, mas acabei por estudar, e a minha escolha foi estudar insetos. Comecei a estudar insetos aquáticos, especialmente libélulas, né, exodonatas, e depois eu acabei migrando para díptera, assim, são as moscas. Eu acho que mosca era a minha verdadeira paixão desde de pequeno. Pode parecer estranho, mas as moscas são insetos muito interessantes e muito bem relacionados, às vezes mal relacionados, com a espécie humana também. Mas era um inseto que estava sempre em flores, no jardim da casa da minha mãe, então isso sempre me aproximou muito desse grupo de insetos. Depois eu fui fazer meu doutorado na USP, e depois eu ingressei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, trabalhei lá como professor durante 11 anos, e tem 18 anos que eu me transferi para a UNB. E agora eu sou professor aqui na Universidade de Brasília e continuo o meu trabalho com a entomologia. Muito bom, Zé Roberto, muito obrigado. Nós é que agradecemos a presença de vocês todos aí, eu e a Maura aqui, que está aqui do meu lado. Então, agora eu vou pedir para o Eduardo se apresentar. Vamos lá, Eduardo, se apresenta para a turma. Boa noite. Boa noite a todos. Eu agradeço muito também a possibilidade de estar participando aqui. Bom, eu sou biólogo, me formei na Unicamp, convivi vários anos lá com o Kleber, acompanhei a mudança do Kleber de geneticista para história natural, ecologia. E também fiz o mestrado em ecologia na Unicamp. Depois trabalhei com transmissão de vibrações em teias de aranha, né, como se influencia o comportamento de captura. E depois, em 94, eu passei no doutorado lá na USP, com o saudoso professor César Hades, e entrei também no Instituto Butantan. Então, desde então, eu me apaixonei pelos animais peçonhentos, fiz meu doutorado conseguindo explicar por que a aranha marrom aqui em Curitiba causa tantos acidentes, a diferença é meramente comportamental, né? Depois eu vou falar um pouquinho disso. E depois vim para Curitiba, até pela questão do próprio trabalho com a aranha marrom. Fiz mais tarde, né, depois de 20 anos trabalhando com a aranha marrom, dei um tempinho e fui fazer o pós-doutorado com o escorpião amarelo. E a gente também respondendo algumas perguntas bem básicas de história natural do escorpião amarelo, que eram desconhecidas, que eu também vou falar depois. E há 2 anos eu estou menos no laboratório e mais como empreendedor numa startup na área de mobilidade e agora numa startup na área de, impacto social. Então, fiz uma mudança nos últimos anos, mas tenho estado muito ativo, né, acompanhando todo o panorama aí, né? Então, é um grande prazer poder compartilhar um pouquinho dessa experiência aí. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado mesmo. Vai colaborar muito com a gente hoje. Hipólito, você entrou atrasado aí, então agora é rapidinho, um minutinho para se apresentar para a turma aí. Hipólito, fala quem você é, tá cheio de alunos seus assistindo ali, ó, o MG de Passos presente em peso aqui, ó lá, ó, os meninos lá fazendo campanha de que eles estão assistindo. Vamos lá, Hipólito. Bom, boa noite a todos, boa noite, Kleber, Maura, colegas, Vanessa. Eu fiz graduação em Uberlândia, né, na UFO, tive o prazer de ser aluno do Kleber de algumas disciplinas, comportamento animal, curso de campo. Na UFO que eu mudei de objeto que eu achava que eu gostaria de estudar a vida inteira, comecei a me apaixonar por polinização, especialmente polinização por besouro, né? E fiz meu mestrado na Unicamp em ecologia, doutorado em ecologia na USP de São Paulo, onde tive a oportunidade de ir para a Florida International University em Miami, né, nos Estados Unidos, e fiz pós-doc na USP de Ribeirão Preto. Né? Atualmente estou aqui como docente na UENG, Unidade de Passos, realizando o sonho de ser professor, pesquisador, orientar uma moçada bem bacana, que me orgulho muito, que estão aí presentes.
Obrigado pelo convite, Kleber. Que é isso, Hipólito. Nós é que agradecemos, sejam todos muito bem-vindos aí, e eu acho que hoje nós vamos ter uma live bem bacana aqui na ciência que nós fazemos, né? Então, só lembrando aí o pessoal que isso é parte do nosso programa, isso aqui é um projeto de extensão chamado A Ciência que Nós Fazemos. Você pode entrar lá, ver nossos vídeos, ver alguns textos que a gente coloca no blog, os professores também colocam muita coisa lá no blog para vocês seguirem, e fiquem amigos aí da página que vocês vão recebendo as nossas atualizações. Pois bem, hoje, então, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre história natural. Então, estou eu aqui, o Darvão, a professora Maura está aqui do meu lado, né? Chega um pouquinho aqui, Maura. Maura vai chegar um pouquinho aqui para aparecer, que a câmera é pequena. E nós vamos falar um pouquinho hoje para vocês da história natural. A importância que a história natural tem para que a gente possa fazer uma ciência biológica de qualidade, né? Gente, é aquela coisa, como que a professora Maura vai estudar os polinizadores dela, os polinizadores com os quais ela trabalha, né? Chega perto, Maura, para você aparecer na câmera, né? Como que a Maura vai trabalhar com os polinizadores com os quais ela está acostumada, se ela não conhece a biologia desses polinizadores, a biologia básica, não é? Não tem jeito. Se você quer trabalhar com bicho, você precisa saber de coisas fundamentais. Coisas, por exemplo, ele é terra próximo da água ou ele é da terra de local mais seco? Ele aparece no campo durante o dia com o sol quente ou ele aparece no campo à noite? Nós temos, por exemplo, uma formiga da espécie Pogonomyrmex, me corrija se eu estiver errado, Kleber, que ela vai aparecer das 11 da manhã até aproximadamente 1 da tarde, ou seja, no momento que o sol está a pino. Se você procurar ela às 9 da manhã, você não acha. Se você procurar essa formiga às 3 horas da tarde, você não acha. O sol tem que estar a pino, cozinhando o teu cérebro, aí você acha o Pogonomyrmex. Então, se você precisa encontrar algum bicho, você tem que saber como é que você pode fazer isso. Qual é a preferência dele? Exatamente. Então, é o que a Maura está falando para vocês aqui, que nós vamos estar discutindo hoje. Por exemplo, muita gente quer trabalhar atualmente com uma coisa bam dentro da ecologia, que são as ecological networks, né, as redes de interações ecológicas entre espécies, entre animais e plantas. Como é que você vai fazer isso se você não conhece a vida da planta? Se você não conhece a vida do bicho? Aí o que acontece? Acontece que, no fim das contas, você tem um monte de tabelas bonitas, onde você tem um monte de setinha passando, de que um está relacionado com o outro, mas, de fato, você não sabe se o bicho está relacionado com aquela planta realmente ou só parou ali para descansar. Se aquela mosquinha que o Zé Roberto falou parou ali só para fazer um cocôzinho na folha, ou se ela realmente está ali, por exemplo, causando uma galha naquela folha, alguma outra coisa interessante. Então, é isso que nós vamos estar discutindo com os nossos colegas aqui hoje, nessa grande live. Então, para a gente já entrar quente na coisa, eu vou pedir para cada um deles contar rapidinho para a gente qual a importância da história natural no trabalho mesmo que ele faz. Por exemplo, a Vanessa e o Eduardo trabalham mais com aranhas, o Hipólito trabalha mais com polinização, e o Zé Roberto com entomologia forense. Então, se eles não fizessem história natural, o que viraria do trabalho deles? Então, Vanessa, vamos começar por você? Vamos lá. Então, bom, o estudo de história natural, basicamente, são fontes importantes de informação, como o Kleber mesmo disse, sobre o papel dos organismos nos ambientes que eles vivem. Então, normalmente, a gente aborda uma série de aspectos, como a biologia, ciclo de vida, aspectos reprodutivos, tipo de recursos explorados, um termo novo que eu vou apresentar para muitos que estão nos assistindo, chamado fenologia. Sim, fenologia, que investiga a variação sazonal para entender como essas populações são afetadas ao longo do tempo. Na sua forma mais simples, a fenologia é apenas a dimensão temporal da história natural. Olha que elegante. Então, quando a gente vai estudar a história natural voltada para aranhas, é muito importante comentar rapidamente sobre a diversidade dessas aranhas. Vejam que são mais de 44 mil espécies descritas no mundo. Só no Brasil, mais de 4 mil espécies. E, olha, sabemos tão pouco sobre a história natural desses organismos. Não é? Então, vamos começar com uma compreensão básica. Bom, eu estudo aranha. Então, aranhas, como todos os artrópodes, eles trocam seu exoesqueleto para poder crescer. Então, a cada troca de exoesqueleto, a gente chama de insta. Então, ele vai mudar de insta.
E é possível, vejam só, mensurar quantos ísteres cada espécie possui. Isso desde o seu nascimento até a fase adulta. Então, primeiramente é importante saber qual é a época do ano que aquela espécie está eclodindo dos ovos. A partir disso, nós vamos acompanhar o desenvolvimento dessas espécies, quantos ínseres elas têm, quanto tempo de desenvolvimento cada íster tem, até chegar na fase adulta. Não é? E, ao longo desse processo de desenvolvimento, é muito importante a gente associar a época do ano em que essas etapas de desenvolvimento acontecem. Será que elas nascem na primavera e desenvolvem ao longo do tempo? Por que isso é importante? Isso é muito importante para nós irmos para o campo e estarmos preparados para qual fase de desenvolvimento a gente vai encontrar no organismo. Então, se nós quisermos, por exemplo, trabalhar com aspectos reprodutivos, eu tenho que ir ao campo no momento correto do desenvolvimento daquela espécie, para ter certeza absoluta que eu vou encontrar aquela espécie, por exemplo, na fase de desenvolvimento de subadulto. Coleta esses animais, porque um dos principais aspectos coletivos compreende a seleção sexual, o comportamento reprodutivo. Então, eu estou dizendo isso para vocês porque esse foi um grande desafio que eu tive, por exemplo, no meu doutoramento, em que eu, na verdade, mensurei todas as etapas de comportamento de corte e cópula de uma aranha bem interessante, chamado Aglochtherium lagortis. A Aglochtherium lagortis, ela tem um comportamento muito interessante, porque, veja só, o macho tem que se apresentar na fêmea. É isso mesmo. Quando eles chegam na fase adulta, o macho só quer saber de reproduzir. Então, a partir desse momento, ele abandona tudo e vai procurar uma fêmea. Quando ele encontra uma fêmea receptiva, aí ele tem que se mostrar uma fêmea que ele é continuar. Vanessa, você precisa falar perto da câmera. Quando você afasta, vai e volta, a turma perde o seu som, tá? Desculpa, tá bom? Tem que ser... Italiana, se concentra, italiana. Então, Clebão, então, quando a gente entende o desenvolvimento desse animal no ambiente, vai na época certa, coleta os indivíduos, monta todo um experimento apropriado para entender os aspectos de comportamento de corte do macho para a fêmea, né? E a gente se depara com comportamentos absolutamente maravilhosos. Podemos mostrar, Kleber? Pode, vamos mostrar um pouquinho aqui para a turma ver e depois nós passamos para os outros colegas. Olha lá, gente. Vocês vão ver a Vanessa explicando a aranha dela aí. Então, tá com vídeo? Tá com vídeo, pode mandar ver. Então, olha só, o que nós estamos vendo esse comportamento é o macho, que é mais marronzinho, né? E observe que ele está tamborilando os pés de pálpebras, o primeiro par de pernas, na teia da fêmea. Isso provoca vibrações, dos quais a fêmea recebe isso como uma comunicação, né, visando a reprodução. Então, observe que o macho, né, todo astuto, ele tem que elaborar uma série de comportamentos ao longo, né, dessa corte para persuadir a fêmea a trocar gametas com eles. Então, o que nós estamos vendo aí é um comportamento muito importante de seleção sexual, porque se o macho não realizar essa corte, a fêmea não copula com ele, Kleber. Deixa eu só tirar aqui para voltar. Então tá lá o macho se aproximando para fazer toda a corte e cópula. A Vanessa está acelerando ali para o pessoal ver. Isso. Então... o vídeo é muito longo, ela está acelerando. O vídeo é muito grande, professor. E eu me enrolei aqui no vídeo. Agora eu não consigo voltar. A Vanessa está querendo apressar a cópula do casal lá. Então... Não, a minha ideia não era apresentar
a cor de completa. A ideia era justamente mostrar esses aspectos comportamentais do como que os machos dentro dos aracnídeos, eles podem apresentar alguns comportamentos para persuadir a fêmea a copular com ele, né? Então, essas mutações, elas fazem parte, sem dúvida nenhuma, dos aspectos de história natural, né, que são muito importantes para revelar para a gente todos os processos biológicos que compõem essa cena de desenvolvimento das espécies, inclusive das aranhas. Entretanto, existem outros aspectos que a gente pode comentar, professor Kleber, como mensuração da razão sexual, dos diversos tipos de cuidado parental que a aranha tem, ou o saco de ovos, né, que a gente chama de ovissacos, ou com os próprios filhotes, né? Enfim, falar das aranhas e dos aspectos da história natural é muito importante. Então, a gente pode ficar aqui conversando sobre isso, né, durante horas, dando vários exemplos, utilizando vários modelos. Muito bom, Vanessa. Então, já deu para o pessoal ter uma boa ideia do que você faz, do que você trabalha, uma ciência básica mesmo, estudar realmente a história natural, o comportamento dos bichos, para depois, com manipulações experimentais, comprovar os comportamentos e o valor adaptativo deles. Muito bom, muito bacana mesmo. Então, agora eu vou pedir para o Zé Roberto falar um pouquinho da importância do trabalho que ele faz. Agora vocês vão ver uma mudança drástica aqui, né? A Vanessa falando da aranha no campo, fazendo teia, o macho indo lá namorar a fêmea. E aí o Zé Roberto vai vir falar para a gente agora de uma outra coisa bem diferente. O que você vai falar para a turma, Zé? Bom, vou falar um pouquinho do meu trabalho em geral, mas eu vou tentar mostrar um pouco de como é que a gente trabalhou durante muito tempo com entomologia forense no Brasil. Uma área da entomologia bem específica e que começou a se soltar da entomologia como uma área bastante relevante não só para a diversidade, eu vou explicar por quê, mas também da aplicação dos insetos numa área em que aparentemente era pouco conhecido, né? Bom, como eu falei, eu sou biólogo, mas a minha formação básica foi toda feita em taxonomia, né? Eu sou um descritor de formas de vida, especialmente em moscas, né? Eu trabalho há muito tempo com coleções, assim, eu fui estudante no Museu Nacional, acho que desde 1986, por aí eu entrei no Museu Nacional para estudar taxonomia de insetos, me dediquei, então, muito tempo ao estudo da taxonomia. Assim. A gente pensa sempre no taxonomista como cara da ciência básica que não passa a vida inteira dentro de um museu com um livro aberto em cima da mesa e um microscópio e olhando o organismo que se dedicou. Né? A taxonomia é um pouco maior do que isso. Na verdade, tudo que o Kleber está falando, tudo que a Vanessa falou, assim, tem intrinsecamente a ver com taxonomia. Você não faz muita coisa se você não puder dar um nome para um organismo. Eu estava revendo uns apontamentos quando o Kleber me convidou, o Kleber e a Maura me convidaram para essa live, e eu me lembrei de umas cartas do Darwin no período entre que ele voltou da viagem do Beagle até ele ser surpreendido pelo Wallace e começar a pensar em esboçar um trabalho, né, que a gente batizou como teoria da evolução. E o Darwin trabalhou muito tempo com taxonomia, né? A taxonomia dele é a taxonomia de cracas, né, de cirripédia, que é um crustáceo que fica agarradinho nas pedras, né? E o Darwin fez trabalhos de morfologia impressionantes. Assim. Eu tenho uma prancha dele em algum lugar muito bonita de cracas, e a gente vê esse cuidado do Darwin com taxonomia nas cartas, só um instantinho, nas cartas que ele precisava escrever para entrar em contato com curadores de museu, por exemplo. Então, o Darwin era muito cuidadoso com isso. E isso mostra um pouco do que é necessário você desenvolver de conhecimento ao longo da tua vida para trabalhar com história natural. E aí tem assim, estou tentando resumir essa passagem, né, e o porquê da importância da taxonomia nessa história, porque quando eu comecei a me dedicar à taxonomia, uma coisa que me chamou a atenção é que poucas pessoas estudavam no mundo
eram as formas imaturas de insetos, né? Eu comecei a trabalhar com inseto M-metabólico, com insetos de metamorfose incompleta, né, que são as libélulas, e depois me dediquei à díptera, que eu faço há mais de 20 anos, quase 30 anos, na verdade, e que é um inseto holometabólico. Então, o que eu estou chamando de formas imaturas ou são larvas ou são pupas, né, no caso das moscas, borboletas, vespas, besouros. E trabalhar com formas imaturas é também, aí eu pego uma carona no que a Maura falou, assim, é você conhecer o organismo. Sem conhecer o organismo, você não dá um passo para frente. Então, mesmo o bom taxonomista, ele tem que ter uma ideia muito grande do que acontece do outro lado do museu, né, que é no campo. Você tem que ter uma interação com o campo muito, muito boa. E me surpreendeu quando os meus 2 orientadores, eu fui aluno do professor Newton Dias dos Santos no Museu Nacional e depois do professor Nelson Papávia, como eles, que eram 2 taxonomistas bem renomados e conhecidos no mundo inteiro, como eles davam valor a essa questão da história natural, né? Eu me lembro quando me mudei para Brasília, há 18 anos atrás, eu não achava as moscas aqui, era impressionante, assim, chegava a ser engraçado. Eu ia para o campo no mesmo horário que eu ia para o campo na Mata Atlântica. Eu gosto de dormir um pouquinho de manhã, então eu ia um pouquinho mais tarde. Né? Assim, esse negócio de acordar 4 horas da manhã e ir para o campo é coisa de ornitólogo. Assim, eu não, eu vou lá, meus insetos estão lá, eu boto uma armadilha, boto uma isca, assim, tá ótimo, né? Não preciso armar rede, mistinete, nada disso. E cadê que eu achava as moscas? Eu liguei para o meu orientador, eu chamo o meu orientador de meu orientador até hoje, ele ainda é, de fato, né? Eu liguei para o professor Papávia e falei assim, mas pô, não tem mosca nesse lugar. Aí ele me deu uma bronca no telefone, falou, professor, o senhor tem que ir de madrugada, o senhor está no Cerrado. O Cerrado, 10 horas da manhã, está seco, não vai ter nada voando. Ai, que vergonha que me deu aquilo, eu falei, credo em cruz. No outro dia de manhã, eu peguei o carro, fui de madrugada para o campo, uns 30 quilômetros daqui, tem um cerrado muito bom. Sentei no chão e falei assim, eu não vou achar nada aqui. Meu Deus do céu, mas eu comecei a coletar a diversidade do planeta numa área pequenininha. E realmente, quando deu umas 10 horas da manhã, não tinha mais ninguém lá, só eu, já recolhendo meu material, preparando para levar para o laboratório. Bom, enfim, essa é a questão do conhecimento que você deve ter da diversidade e da biologia ou da história natural de qualquer organismo. Bom, isso me valeu um prêmio, eu considero um prêmio porque eu pude entrar numa área igualmente complicada, como é o desenvolvimento de insetos, que foi a entomologia forense. Bom, eu já carregava aí uns 15, 20 anos de curiosidades e de trabalhos publicados com formas imaturas. Quando comecei a trabalhar com entomologia forense, eu não quis aceitar muito, porque eu trabalho com insetos decompositores ou predadores, né? E mosca, além disso, é um polinizador. Né? Então, meu trabalho era um trabalho limpinho do ponto de vista, assim, eu posso chegar em qualquer lugar, coletar qualquer coisa e trazer para casa. Quando me chamaram para fazer entomologia forense, falei, pô, esse negócio é complicado, né? E apesar de eu ter dado umas mancadas na minha vida, assim, eu já fui para o IML uma vez, num caso que era muito... Já estava de noite, eu tive que coletar moscas numa bancada onde estava a pessoa, o cadáver da pessoa, e no meio daquela confusão, bota material para cá, bota material para cá, para lá. No outro dia de manhã, só que eu fui triar. Eu voltei, levei material para o laboratório. Quando eu estou triando, tinha um dedo no laboratório. Aí eu tive que voltar na polícia, explicar assim, olha, veio sem querer aqui, eu tive que botar o negócio no lugar. Então, essas coisas acontecem no calor da empolgação de você trabalhar. Mas o mais bacana da entomologia forense é encontrar um grupo pequeno de pesquisadores no Brasil que já tinha prática, né? A professora Janira no Rio de Janeiro, o professor Arício Linhares em São Paulo, e outros colegas, são muitos colegas hoje em dia. E eles trabalhando com essa área de conhecimento em biomas diferentes do Brasil. E quando a gente começou a conversar, eu falei assim, gente,
tudo bem, o Brasil é imenso e tem 5 biomas aqui. Isso é completamente diferente de você fazer entomologia forense, conhecendo as moscas e os besouros, as formigas e algumas borboletas e mariposas, e principalmente as abelhas, na Europa ou na América do Norte, né? Então, nós criamos uma ligação muito grande para desenvolver essa área no país. E foi muito bacana, porque nós começamos a estudar a biologia dos organismos, a história natural dos organismos. E foi isso que nós tentamos fazer durante 10 anos, implantar no Brasil uma cultura de que conhecer a história natural e a diversidade dos organismos decompositores ou dos insetos necrófagos, né, era fundamental para você dar, de fato, a resposta do que a polícia judiciária queria. E a polícia judiciária, primariamente, precisa de informação sobre morte violenta, né? Que é o tempo de morte no caso de mortes violentas. A entomologia forense é muito mais do que isso. Nós trabalhamos em casos bastante diferentes, desde produtos estocados, comida com infestação, né? Com tráfico de drogas. Assim, a gente conseguiu mapear com um carregamento enorme de maconha, que foi apreendido aqui no Distrito Federal, com base em 2 formigas e 2 espécies de percevejo, a gente conseguiu fazer um mapa da rota da onde a maconha tinha sido carregada. Então, assim, falando assim, parece uma coisa simples, mas esse foi um dos trabalhos mais difíceis da gente construir, porque eu precisei da ajuda de colegas da Embrapa, por exemplo, que conheciam o percevejo e sabiam em que culturas aquele percevejo visitava ou era praga. Precisei de colegas de formiga e me ajudaram o pessoal do Paraná, o pessoal do Rio de Janeiro. As pessoas são muito solícitas, os taxonomistas resolvem problemas, né? A gente só foi conseguir certificar a espécie dos percevejos quando a professora Jocélia Grácia deu lá benzeu a identificação. E quando a gente conseguiu esses dados, o mapa ia se transformando. Isso virou uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado. Então, conhecer o organismo, muitas vezes, não é só o pesquisador. É a rede que o pesquisador consegue fazer para desenvolver o seu trabalho em história natural. Quer dizer, eu, apesar de eu conseguir contar o tempo que eu tenho de formado, né, eu me formei em 1986, eu entrei na faculdade em 82 para 83, mas eu observo insetos desde criança, mas eu tenho certeza que não conheço absolutamente nada, né? Então, eu preciso dessa informação, eu preciso me comunicar com as pessoas. E isso é um pouco do problema da história natural no Brasil. É você dominar qualquer grupo num país mega diverso, né? Então, isso acaba sendo um problema, que você só vence se você consegue fazer essa rede. E para a entomologia forense isso foi fantástico, porque nós começamos um grupo pequeno de pesquisadores aqui na América do Sul, no Brasil, e nós conseguimos contaminar a América do Sul, né? Então, eu estudo hoje um caso no Peru, já mandei aluno para fora para estudar nos Estados Unidos com a fauna brasileira, estudando casos e problemas de decomposição com a fauna de moscas varejeiras do Brasil, né? E a gente presta serviço para fora do Brasil e conseguimos criar essa rede, né? Então, a gente tem hoje entomologistas forenses no México, Colômbia. Bom, Venezuela se fechou um pouco e os colegas de entomologia de lá sofreram muito com esse problema da Venezuela, esse problema recente da Venezuela. É um país belíssimo, mas, enfim, eu não vou tratar desse assunto aqui. Peru, Equador, Argentina, o pessoal começou a tomar gosto pelo estudo de insetos decompositores. E, assim, só para encerrar essa passagem, já estou falando muito aqui, inseto decompositor é tudo. Você imagina que se você tirasse a mosca da equação planeta Terra, a gente ia estar até aqui de lixo, né? Lixo e outras coisas, né? Mais fedidas, né? Se não fossem os decompositores, a gente estava frito. Então, quando as pessoas falam mal das minhas moscas varejeiras, eu não estudo só esse decompositor, o meu forte mesmo são os estratiomídeos, que são decompositores de matéria orgânica em líter, em serrapilheira,
Mas os califorídeos também são meu xodó, assim, são moscas que eu gosto muito. E as pessoas acham sempre nojentas. Não são nojentas, elas contribuem muito, né, para a ciclagem de nutrientes, bom, enfim. Assim como a professora falou, se deixar, eu vou falar aqui a noite inteira. Então, estou encerrando essa parte, depois eu falo mais. Obrigado. Muito bom, Zé Roberto, muito bom. Foi uma ótima apresentação do que você faz. Então, para quem está entrando na nossa live agora, olha, nós temos 4 colegas que estão mostrando para a gente a importância da história natural em diferentes áreas da biologia. Porque como o Darvão, né, Mauro? O Darvão que está aqui, ó, o Darvão sempre falava para a gente, né? Sem estudar a história natural, sem estudar a base do comportamento dos animais, sem estudar a base do desenvolvimento das plantas, da fenologia das plantas, como que as plantas também se comportam, né, na natureza, nós não temos como dar seguimento às outras partes das ciências biológicas, né? Então, agora a Maura podia apresentar o Hipólito, pedir para o Hipólito falar um pouquinho para nós, né, Maura? Pode chamar o Hipólito. Hipólito, meu colega da polinização, meu colega que gosta muito de flor, de besouro e de outros bichos também nas flores. Vamos lá, é sua vez. Bom, gente, vamos recapitular um pouquinho o darwinismo, né? Antes mesmo de Darwin ter publicado A Origem das Espécies, ele já estava publicando alguns de seus trabalhos. A história natural, né, o que hoje a gente conhece como biologia, ciências biológicas, começou a mudar. E quando Darwin publica realmente A Origem das Espécies, a ciência passa a ver o trabalho de campo, né, o trabalho do historiador natural com outros olhos. Então, se antes de Darwin as pessoas iam para campo basicamente para coletar, quem era cientista de campo na época, pré-Darwin, ia para campo para coletar, embalar, acondicionar o que encontrava no campo e mandava para as instituições, basicamente museus, e lá os anatomistas trabalhavam, debruçavam no material para tentar ver anatomicamente, morfologicamente, as relações. Quando Darwin começa a explicar a imensa, enorme biodiversidade que a gente tem no planeta, baseando-se não só nas estruturas morfológicas, mas também nas interações entre as espécies e também com o ambiente, a história natural começa a modificar e quem vai a campo pós-Darwin começa também a anotar, a descrever, a observar onde aquele animal ou aquela planta estava inserido, qual que era o local, qual que era a interação ecológica que fazia, como é que eram as condições ambientais daquele ambiente. E, então, assim, pós-Darwin, a história natural já tem um grande avanço, né? E tudo isso ajuda a gente a explicar a evolução dos seres vivos e essa diversidade magnífica que a gente tem no planeta. Basicamente, então, com relação à biologia floral, polinização e fenologia, a gente pode bolar delineamentos experimentais assim, maravilhosos, usando estatísticas, né, bem avançadas, mas se antes, previamente, a gente não saber da história natural daquele bicho, daquela planta, daquela comunidade, daquela população, tudo isso é em vão. Então, basicamente, dando exemplo de polinização por besouro, com relação à fenologia de plantas, não adianta você fazer um delineamento amostral super robusto e potente, se quando você vai para campo, você vai numa época que as plantas não estão em flor, por exemplo. Ou então o polinizador não está presente naquela planta. Então, você tem que saber previamente como é que funciona aquele sistema ecológico, para então você querer ir além e fazer delineamento amostral e fazer uma pesquisa de campo bem elaborada. Com relação à biologia floral, você tem que saber o ritmo floral das, né? Que hora que a flor abre. Se ela abre de manhã, não adianta você ir à noite. Se ela abre à noite, não adianta você ir pela manhã. Então, você tem que saber o horário que a flor abre, o horário que a flor está receptiva, que para os leigos seria quando ela fica funcionalmente feminina, o horário que a flor está funcionalmente masculina, liberando pólen, o horário de visitantes, para você fazer um delineamento querendo comprovar quem é o efetivo polinizador de uma determinada espécie, você tem que fazer observações de campo bem detalhadas, bem
com um grande esforço amostral, porque muitas vezes quem visita a flor só visita para pilhar, né? E pilhar significa coletar néctar ou pólen ou outro recurso floral, sem tocar nas estruturas reprodutivas da planta, ou seja, sem promover polinização, sem fazer com que aquela planta vá se desenvolver em fruto mais tarde. E, então, determinar quem é o polinizador efetivo demanda muito de história natural, para então, depois, conhecendo todo o sistema ecológico, você fazer delineamento experimental e tentar comprovar alguma hipótese. Com relação à zoonose, que eu amo bastante, ela tem adaptações, assim, sensacionais, né? A flor, ela tem câmara floral... Kleber, não sei se dá para compartilhar a tela? Agora não tem como eu te ensinar como é que faz isso, porque você teve problema e entrou depois, ela não está compartilhando aqui. Não. Bom, as flores de anonácea, por exemplo, né, de anona em geral, as pétalas se dobram para o centro e formam uma câmara floral, um espaço virtual, que besouros penetram, né, para poder se alimentar, copular. Flores de anonácea, em geral, não tem néctar, só pólen, e a pétala é comestível. Então, toda essa história natural, que é uma história linda de milhares de anos, na verdade, milhões de anos, né? Desde o surgimento dos insetos e das angiospermas, os besouros vêm interagindo com flores de anonácea, né? Que é uma planta, uma família mais ancestral. Então, saber toda essa história natural e história evolutiva é fundamental para, hoje em dia, a gente ir além e fazer experimentos de campo para comprovar hipóteses ecológicas. Muito bom, Hipólito. Fundamental. Muito bom, isso mesmo. Hipólito fez um bom retrato para a gente do pré-darwinismo para o pós-darwinismo. Para uma época onde a gente entendia como as coisas eram feitas, né? Que era o pré-darwinismo, ou seja, os cientistas queriam saber como funcionava, né? E pós-Darwin a gente passou a entender os aspectos evolutivos daquilo que a gente via na natureza. Por que aquilo era daquela natureza? Por que aquilo acontecia daquela maneira, né? Então, foi uma mudança muito grande no modo como a gente enxerga a ciência, no modo como a gente trabalha com a história natural. E agora nós vamos passar para o Eduardo e depois vamos entrar num bate-bola mais agitado com todo mundo, né? Eduardo, por favor, Eduardo, vamos lá contar para a turma o que o Eduardo faz, que história é essa de aranha marrom dentro das casas lá em Curitiba, mordendo todo mundo. O Eduardo é um cara bacana, eu conheço ele de trabalho de campo há muito tempo, é um pesquisador muito sério, ele já trabalhou com aranhas que imitam flores, e trabalha com uma grande variedade de aracnídeos, né? Vamos lá, Eduardo, pode falar o que você faz e a importância da história natural no seu trabalho. Boa noite a todos. Eu vou começar justamente com a aranha-flor. Eu vou pegar aqui a deixa do Hipólito, né, que trabalha com flores. Então, eu vou mostrar um trabalho que a gente fez na Serra do Japi, em Jundiaí. Tá lá no primeiro livro de comportamento animal lá do Kleber, no caso lá da nossa amiga aranha flora, Epícados ou Epicados heterogaster, né? Depende se você gosta de ser para paroxítono ou paroxítono na pronúncia de nomes científicos, né? Depende da escola. Então eu vou compartilhar a tela aqui só para contar um caso que demorou 27 anos para se desenvolver na minha vida, né? Que foi o caso da aranha marrom. Da aranha marrom, não, da Epícados, Epícados heterogaster. Então, eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Desculpe só. Deixa eu só me acertar aqui. Tá, ele está pegando aqui. Tá. Bom. Ela ainda não veio para mim, Eduardo. Tá vendo aí? Não veio para mim sua tela. Ah, então, peraí. Deixa eu tentar de novo aqui. Desculpe. Só... É do jeito que a gente tinha ensinado antes lá. Isso, quando eu tô... Ah, aqui tá. Tá aqui a tela, aqui. Agora apareceu. Então, eu vou compartilhar rapidamente essa daqui. Em homenagem também ao professor Hipólito, né? Tem uma mosca em cima dela. Tá vendo aí? Ah, tá entrando aqui. Vamos lá ver. Beleza. Vamos ver. Ah lá, olha que lindo! Que lindo!
Então, essa aí é uma foto do artigo da Camila, que foi publicado em 2017. Eu fui na tese, da banca da tese de doutorado da Camila, e a gente observou a Epícados lá na Serra do Japi desde 1990. E a gente tentou, né, na época, uma publicação, e o pessoal sempre dizia, mas você tem que ter uma comprovação experimental. Então, a gente tinha muitas e muitas horas de campo, né, muitas visitas como essa da mosca posando diretamente na aranha, mas a Camila que conseguiu, depois de 27 anos, né, quase, comprovar experimentalmente também. Então, a gente tinha essa observação, né, todo esse caminho de pesquisa, até a gente realmente comprovar essa atração que a aranha consegue exercer nos polinizadores, né, demorou 27 anos. Então, foi uma publicação muito boa, foi uma publicação que a gente fez ali na Nature, né, e também com uma pessoa que me ensinou muito de história natural, que foi o professor João Vasconcelos, lá da Unicamp, que foi, assim, uma pessoa muito, muito importante, né, para todos esses estudos, né. Então, rapidamente, né, antes de falar de bichos feios, eu falei, poxa, deixa eu mostrar a aranha mais bonita do mundo, né, que é a Epícados heterogácea, pelo menos a que eu considero a mais bonita de todas. Bom, eu concordo. Quando em 1994 eu fui para o Instituto Butantan, meu primeiro objeto de estudo lá com o professor César era o comportamento de aranhas de teia, coisa que o César estudou e muito bem por décadas. Daí, quando eu entrei no Butantan, eu comecei a olhar a literatura sobre a aranha marrom, em particular, né, porque aqui em Curitiba, onde eu estou agora, o pessoal dizia, está acontecendo muitos acidentes com a aranha marrom. E a gente falava, não, esse pessoal aqui de Curitiba está com algum problema, porque são 50 acidentes na cidade de São Paulo, né, em Campinas, 5 acidentes por ano. E nessa época, o pessoal aqui de Curitiba já falava, não, tem 1.000 acidentes por ano. Então, eu vim, em 1994, né, século passado, com uma equipe do Butantan aqui para Curitiba, e para, na verdade, dizer para os curitibanos que eles estavam neuróticos, né, para falar para os médicos diagnosticar direito e tudo mais. E o que a gente viu? Eu encontrei 3 pessoas picadas por aranha marrom na minha visita, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida antes, né? Então, depois de um caminho, de uma conversa seríssima com o professor César Ades, né, ele me autorizou a mudar o tema da minha tese de doutorado, e a minha tese de doutorado virou um estudo de comportamento da aranha marrom, comparando a aranha do Chile, onde ela causa muitos acidentes, que está aqui em Curitiba também, né, veio trazida pelos imigrantes, a Loxosceles leta, com a aranha comum em São Paulo, que tem muitos locais, muitas casas em São Paulo, mas causa poucos acidentes, e com a nossa amiga aqui, a Loxosceles intermédia, né, que está aqui em Curitiba, e causa muitos acidentes, né, chegou a ser quase 4.000 acidentes por ano aqui em Curitiba. Então, qual que foi né, o estudo foi muito baseado em história natural e comportamento. Então, basicamente, né, a grande diferença que causa acidentes é a estratégia de forrajamento dessas aranhas, né? Basicamente, a Loxosceles leta, ela investe muita energia nas teias, defende as teias, ela não tem unhas e dentes, né, mas com quelíceras e tudo mais, né? Ela defende muito o investimento feito na teia. Então, num bairro aqui em Curitiba, em Santa Felicidade, você literalmente entra num forro centenário, você pisa em vários centímetros de teia, em que muitas e muitas e muitas gerações de aranhas passaram naquele mesmo local, né? Você encontra as exúvias, né, que a professora mencionou ali no começo, você encontra uma fileirinha de exúvias, que a aranha passou a vida naquele espaço pequenininho, né, de 20, 30 centímetros, e ela não sai dali, a não ser que seja alguma coisa muito séria, ela defende muito isso daí. Já a aranha curitibana, a paranaense, né, a Loxosceles intermédia, o que ela faz? Ela investe bem menos em teia e é uma caçadora ativa, né? Então, nós fizemos um Big Brother de aranhas aqui em Curitiba, numa casa que a Secretaria do Estado nos cedeu, e a gente comprovou que ela andava até 30 metros numa noite e voltava para o mesmo buraquinho onde ela tinha saído. Ou seja, ela é literalmente uma grande predadora ativa. E isso é que explica tantos acidentes em Curitiba, porque em outros locais as aranhas marrons, as outras espécies, né, a leta e a espécie
também a gaucho, elas se locomovem pouco, causam poucos acidentes. Aqui em Curitiba, né, 30% dos acidentes ocorrem quando as pessoas estão dormindo. Então tem aquela figura de filme de aracnofobia, né, que a aranha está lá caminhando, né, na sua cama, né, para te pegar. É uma figura de aracnofobia mesmo, né. Então, até esse trabalho, sou muito grato a esse trabalho que me trouxe a Curitiba, né, eu fui convidado a vir para cá, quando defendi o doutorado, lá por 99 para 2000, e também outra coisa que demora muito tempo, né, para se comprovar, eu observava duas coisas da aranha marrom, que eu brincava muito com o professor César, né, como a importância do comportamento, o estudo de comportamento é importante. Tem uma aranha predadora da aranha marrom, se chama Citodes globula, e eu tinha um aluno muito sistemático, que a gente estudava, e eu falei para ele, Robson, deixa só as aranhas com 8 perninhas aqui para a gente fazer o experimento, as outras você pode soltar. E o Robson, que era um cara muito sistemático, falou, tá aqui, e ele marcou cada perninha que estava faltando. Eu falei, Robson, por que 80% quase das aranhas tem as perninhas do lado esquerdo faltando? Ele falou, não sei. Né? E na época eu comentei com o professor César, falei, César, acho que eu descobri uma aranha canhota. O César falou, não existe lateralidade em vertebrados. Eu falei, César, vamos falar lá isso para as aranhas. E quando eu vim para Curitiba, eu me acidentei um período, fiquei quase um mês sem poder me locomover, machuquei meu joelho, e eu fiquei analisando filmagem por filmagem. E a gente comprovou que a primeira aranha canhota é a Citodes globula, que é uma predadora da aranha marrom, né? E brincava com o professor César. Falei, tá vendo, César? O trabalho mais citado da sua carreira é o da lateralidade, tá vendo? Que é um dos últimos, né? Que teve mais visibilidade, né? Embora ele tenha feito trabalhos maravilhosos, né? O César. Então, essa descoberta da aranha canhota veio de observações naturalísticas, né? Coisa que a gente nunca imaginava, né? Até hoje nos perguntam por que a aranha é canhota. Eu falei, eu não sei por que a aranha é canhota. As pernas têm similaridade morfológica. Não sei por que a aranha é canhota, enfim, não tenho. O César ficava desesperado, falou, mas não tem uma hipótese? Falei, não tem uma hipótese, mas ela é canhota, pronto, né? Aquela fato da observação se sobrepondo à teoria, né? A observação, depois a teoria corre atrás, né? Até hoje não chegamos nela, não tem explicação ainda, mas está lá, né? Assim como muitas abelhas, né? Quando visitam as flores, também tem lateralidade, né? Tem umas que as abelhas são mais de direita, né? As aranhas são mais de esquerda, né? Então, e outro trabalho que me chamou muito a atenção, desde que eu trabalhava no Butantan, 94, só o último caso aqui, eu sei para não estourar o tempo, eu estudava, né? Eu tinha uma pergunta sobre os escorpiões amarelos que ninguém respondia. Falava, pessoal, quanto tempo um escorpião amarelo fica submerso e sobrevive? E as pessoas diziam, não, mas isso não tem importância. Eu falei, poxa vida, como não tem importância? Se na cidade você tem uma chuva muito intensa, os escorpiões que ficam, né, se alimentando das baratas na rede de água e esgotos, né? Quando essas galerias enchem, isso mata os escorpiões ou isso faz com que os escorpiões se espalhem pela cidade? E eu fiz um experimento de pós-doutorado que foi vergonhoso, mas eu só jogava os escorpiões na água e tirava eles a cada meia hora. Os escorpiões resistem 16 horas submersos. E a primeira meia hora submersa, eles se locomovem naturalmente, quase como se nada tivesse acontecido. Ou seja, quando tem um evento de uma chuva muito forte, os escorpiões se espalham pela cidade, né? E só o último minutinho, Kleber, quero fazer uma homenagem aos mineiros, né? Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu vou só escolher uma janela que tem uma informação de 1922 dos mineiros, que ainda não foi... Espera aqui, acho que eu vou colocar a tela inteira, só para colocar aqui Apareceu aí? Não, você não compartilhou comigo, não. Então, peraí que eu estou apanhando um pouquinho, mas uma hora, que Aqui, ó, essa apresentação aqui, isso. Então, rapidamente, só para colocar um fato aqui, né? Tá aparecendo agora? Tá aparecendo, olha lá. Esse trabalho de 1922, do pessoal aí de Minas Gerais, do professor
Ezequiel Dias e companhia, eles descobriram já em 1922 que o tatu tem uma imunidade completa ao veneno do escorpião amarelo. Esse fato é conhecido desde 1922 e ninguém ainda explicou isso, né? Eu vivo falando para meus amigos biólogos moleculares, olha, vai estudar o tatu, né? E eles descobriram também, né, entre vários animais que são quase imunes ao veneno, como urubu, porco, peru, saracura, jacu, né, galinhas, tem um mamífero pequeno, né, o gato, que tem uma imunidade natural ao veneno e uma grande imunidade artificial. O gato é praticamente imune ao veneno do escorpião amarelo, né? E esse trabalho, tá vendo, foi publicado em 1922, e depois desse trabalho lindo de história natural do escorpião e do efeito do veneno sobre outros animais, eles já listavam, naquela época, em 1922, 11 medidas práticas de controle do escorpião. Se tivessem seguidas, com certeza, né, o Minas Gerais teria muito menos problema, né? Então, Minas Gerais, a partir dos estudos pioneiros aí da biologia dos escorpiões, foi o primeiro estado a propor um programa de controle de escorpiões no mundo, né? Infelizmente não foi seguido, né? Em 1946, o pessoal dizia que aqui, né, foi a primeira campanha sistemática contra escorpiões no mundo, baseado em pioneiros aqui, né, o Ezequiel Dias e o Samuel Libani e Marques Lisboa, mas, infelizmente, as autoridades não fizeram isso na época e não colocaram, né? Então, só mostrando que existe uma importância muito grande desses estudos para a saúde pública também. Exatamente, Eduardo, exatamente. Os estudos de história natural, eles são básicos também para a saúde pública, como o Pujol falou muito bem e como você está falando muito bem agora, dando uma aula sobre esse assunto. Porque se nós não conhecemos, por exemplo, a história natural do pernilongo da dengue, a história natural do pernilongo da chikungunya, como é que nós vamos combater um bicho que nós não conhecemos a história natural dele? Olha essa pandemia que nós estamos tendo agora do Covid, né, do coronavírus. Tudo isso é uma agressão do homem ao meio ambiente, é o homem desrespeitando a história natural de uma espécie que estava lá quietinha no meio do mato. Você tinha lá um morcego quietinho no meio do mato, você tinha um pangolim quietinho no meio do mato. Que o cidadão tinha que ir lá mexer com esse bicho? Para que você comer pangolim, meu Deus do céu? Não é? Então, os Mamonas Assassinas já tinham dito, né, que não era para comer o tatu. Não é isso? Aí os caras ficam lá, come tatu, come capivara, come cobra, come... Daqui a pouco nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o coronavírus brasileiro aí. Não é? Porque a quantidade de vírus que nós temos no nosso cerrado, a quantidade de vírus que nós temos na floresta amazônica e no Pantanal é imensa. E se a gente não conhecer a história natural dos vetores, como é que nós vamos combater depois? Como é que nós vamos lidar depois com esses assuntos? O Eduardo falou muito bem do escorpião. O escorpião amarelo voltou a ser um problema no estado de São Paulo, principalmente. Por quê? Um descaso no tratamento, um descaso das autoridades em lidar com ele como situação de praga. E aí, exatamente como o Eduardo está apontando para a gente. Gente, vamos pensar bem. O que um escorpião gosta na cidade? O que o escorpião gosta na natureza para viver? Ele gosta de uma caverninha, escurinho, úmido, cheio de baratinha para ele comer, de besourinho para ele comer, não é? Aonde você tem isso? No cemitério. No cemitério. E o cemitério é o quê? O cemitério foi englobado pelas cidades. Os cemitérios que antes ficavam longe das cidades, hoje eles estão aonde? Dentro das cidades. Englobado pelas cidades. Não é? Então, gente, o Pujol caiu ali. Esperemos que o Pujol volte. Aconteceu alguma coisa lá. O Pujol deve ter apertado algum botão errado e caiu da live lá. Já ele volta ali, a gente pesca ele de novo. Aqui, o Pujol voltou, caiu e voltou. Está aqui o Pujol agora. Ele só queria mudar de posição na live. Ele queria ficar do lado do Hipólito ali. Então, gente, está muito legal esse nosso bate-papo. Eu estou vendo aqui os meninos fazendo um monte de comentários aqui em volta para a gente. Aqui, alguns comentários a gente consegue mostrar, outros não. De vez em quando está falhando o comentário. É porque tem muita gente assistindo a live e aí está pesando no Facebook. O Facebook não consegue mandar para o StreamYard direito aquilo que as pessoas estão perguntando lá, tá? Então, a gente fez um apanhado geral, nós temos mais uns 15 minutos de live, nós temos mais uns 15 minutos com o nosso pessoal aí,
Então, agora eu queria dar mais uma passadinha por todos os nossos colegas e dizer o seguinte: uma coisa que o biólogo escuta muito é: não, mas você está estudando um bichinho, não é, Maura? Como é que falam para a gente? Está estudando uma florzinha? Para que você está fazendo isso, meu filho? Você vai morrer de fome estudando uma abelhinha, uma formiguinha, um mosquitinho. Vai fazer alguma coisa que presta da sua vida, alguma coisa que dá dinheiro. Nós escutamos isso, gente, desde o começo da graduação. E é tão difícil a gente conseguir explicar e conseguir mostrar o valor daquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes você não consegue fazer isso direito quando você está na tua IC, estudando a sua formiguinha, a sua abelhinha, o seu mosquitinho, né? Mas a partir do momento que você vai se aprofundando, você vai fazendo o seu mestrado, você começa a aprender a mostrar o valor do que você está fazendo para as pessoas. Então, aluno, se você está no começo da sua vida acadêmica e você está passando por esse aperto, todos nós já passamos por isso, com mãe, pai, vovó, irmão, irmã, vizinho, todo mundo. Mas daqui a pouco você está explicando direitinho a importância do que você faz. Não se desespere. Muito bom, gostei muito do que a Maura falou. Então, o que acontece? Eu gostaria agora que os nossos colegas dissessem para vocês o quanto que a história natural pode impactar a carreira de cada um de vocês. Que vocês não devem desprezar, não devem deixar de fazer história natural, não devem deixar de acompanhar a história natural dos animais e plantas que você estuda. E quando eles vierem questionar o que vocês estão fazendo, vocês lembram para eles o seguinte, ó, que o Darvão aqui, o que ele fazia nada mais era do que história natural. O que o Darvão fez? Darvão tirou Deus do centro do universo e colocou lá o homem. Mudou totalmente a forma como a sociedade se comportava, totalmente a forma como a sociedade encarava os sistemas sociais e o progresso dentro da ciência. Então, foi um biólogo que fez isso. Foi um biólogo que fez a revolução genética, são os biólogos que estão fazendo a revolução ecológica agora, e essa pandemia está mostrando que a nossa ciência é extremamente importante, que sem a ciência básica não se encontra a solução para vírus, e que ciência básica e descoberta de vacina, descoberta de remédio, não é da noite para o dia que acontece. Não é presidente milagreiro nenhum que vai conseguir resolver esse problema. Demanda tempo, demanda estudo, demanda dedicação, não é? Então, queria que vocês comentassem, vamos começar pela Vanessa, que está quietinha ali já faz tempo, né? A importância, Vanessa, da história natural para esses nossos alunos, para esses nossos estudantes, que eles não desprezem isso. Não, isso é verdade. As observações de história natural, o Kleber, ela é capaz de mudar paradigmas. Eu vou voltar de novo para a minha área de estudo, que são as aranhas, por exemplo. Então, você tem uma ideia de 10 a 15 anos atrás, professor, qualquer literatura que comentava a respeito da história de vida das aranhas, sempre diziam, as aranhas são carnívoras obrigatórias, né? E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Por exemplo, aqui no Cerrado, nós temos muitas plantas, por exemplo, que têm nectários florais, que são glândulas que secretam néctares com açúcar fora das flores, né? E observações prévias, observações de história natural, estavam detectando a presença de aranhas, né, mergulhadas com suas quelíceras, coletando essa secreção açucarada. Ora, secreção açucarada é carboidrato é energia. Então, houve uma publicação a partir dessas observações naturais que foram justamente tentar compreender ou documentar as espécies de aranhas que utilizavam esse recurso como alimento. E foi uma publicação lindíssima, que era Larissa Narras, professor Marcelo Gonzaga, com a supervisão do professor Kleber Del Claro, conseguiram constatar, através de análises bioquímicas, e identificar volumes não casuais de frutose no trato digestivo de 39 espécies de aranhas que utilizavam esse recurso como alimento. Ou seja, quebramos paradigmas. Aranhas são carnívoras obrigatórias? Nem todas, porque nós temos na natureza aranhas onívoras, porque além da coleta do néctar, elas também vão predar o quê? Vão predar suas presas, e essas presas vão estar onde? Vão estar na planta. Né? E quem são essas presas?
possivelmente, os herbívoros das plantas. Então, observe que uma coisa leva a outra, né? Então, quebrou o paradigma, não podemos mais afirmar que todas as aranhas são carnívoros, porque nós temos na literatura comprovado que algumas delas são onívoras, então elas são predadoras obrigatórias e não carnívoras. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as observações de história natural sempre vão trazer novas informações, né? E a partir dessas novas informações, a gente vai acabar elaborando novas hipóteses para tentar ser comprovadas. Quais essas hipóteses? Tá, a aranha está na planta, utiliza recurso da planta, preda herbívoro, será que ela tem uma associação positiva com essa aranha? Com essa planta, desculpe? Então, a partir disso, a ciência vai se moldando, através de hipóteses, novas perguntas, novas observações, isso tudo através da observação da história natural. Então, na verdade, a gente tem que entender que o ambiente, ele é um grande tabuleiro de quebra-cabeça. E a história natural vai ser aquela pecinha pequenininha, em que quanto mais observações nós fizermos, mais nós vamos saber e compreender como esse sistema funciona. Aí a gente vai colocando e montando esse quebra-cabeça para a gente entender o funcionamento de um todo. Então, é isso que serve a ciência e os estudos que nós, biólogos, estamos fazendo em ambiente natural. Muito bom, Vanessa, muito bom. Olha que comentário aqui, ó, os meninos adorando, olha lá, uma aula riquíssima de conhecimentos. Realmente a gente fica muito satisfeito de ver que o pessoal está aproveitando essa fala de vocês aí e o tempo que vocês estão se dedicando a esses meninos hoje, nessa noite aí. Professor Pujol, o senhor agora... Bom, eu acho que quando a gente está falando, eu estou lendo os comentários aqui também, prestando bastante atenção nos colegas, eu acho que uma coisa importante da gente chamar a atenção, quando está falando de história natural, é que houve eu acho que o momento que a gente está vivendo transportou muitas ciências biológicas, de uma maneira geral, não estou me referindo a uma área específica, transformou muitas ciências biológicas em ciências biológicas tecnológicas. Quer dizer, todo mundo começou a procurar muito a aplicação, o ganhar dinheiro, o como fazer para justificar o meu trabalho. Isso que a Maura falou é bem relevante para mim. Eu me lembro quando terminei o doutorado, da minha avó me perguntando, orgulhosa, virar para mim e falar assim: meu Deus, você é doutor? Eu falei: sou doutora. Aí ela brincando, era uma pernambucana muito brincalhona, torceu o nariz e falou assim: doutor em bicho. E não era nem bicho veterinário, né? Era doutor em mosca. Quer dizer, a minha avó era muito brincalhona, ela praticamente custeou os meus estudos, assim, né? Enfim, então era uma pessoa que sabia o que eu estava fazendo. E é mais ou menos isso. E eu sinto uma dificuldade muito grande em mostrar isso para os alunos, os meus alunos, né? Os meninos e meninas que passaram pelo meu laboratório ou para quem eu dei aula. Assim. É um caso como a entomologia forense. A entomologia forense parece uma boa aplicação, mas justifica, é uma justificativa do meu trabalho. Para mim, não. Para mim, a justificativa do meu trabalho é eu saber taxonomia e ter dedicado minha vida inteira a desenvolvimento de inseto. Se eu não tivesse estudado desenvolvimento de inseto, eu não teria a possibilidade que eu tenho hoje de trabalhar em qualquer grupo, principalmente de holometábola. Né? Assim, atualmente, eu estou ajudando num projeto, colaborando num projeto da Embrapa com cultura de café com leucóptera, uma mariposinha que causa dano nas folhas do café. Você fala assim: mas você não é especialista em lepidópteros. Não sou. Assim como não sou especialista em coleóptera, não sou especialista em himenóptera, mas o conhecimento que eu desenvolvi com o tempo, né, que eu fui... me deu essa possibilidade de interagir com os colegas de outras áreas, e isso é uma coisa importante. Então, eu posso estar trabalhando com um colega da Embrapa no café, com outro colega da Embrapa na mandioca, posso estar trabalhando com o pessoal do Ministério da Saúde com dengue, com chikungunya, porque tudo é um desafio. Criar inseto é um desafio. Né? E assim, eu
eu tento me convencer há mais de 30 anos que eu consigo criar qualquer inseto, mas dá trabalho e muitas vezes não dá certo. Mas o meu laboratório foi todo voltado para isso, a minha vida de laboratório foi toda voltada para isso. Assim, eu acho impressionante, eu paro nos lugares por causa de um bichinho morto no chão, ou às vezes eu estou, no caso da minha mãe, enquanto minha mãe era viva, eu estava varrendo o quintal, ajudando minha mãe, e via na serrapilheira um monte de coisa, eu parava para olhar aquilo, quer dizer, cutucava, tem sempre um potinho na minha mochila, no meu bolso, para coletar a forma imatura. Então, se eu tivesse que, e eu faço isso muitas vezes, avisar para um estudante de biologia assim, o que está na sua frente que você pode explorar, claro, vou puxar a sardinha para o meu grupo especificamente, mas é estudar a forma imatura, é estudar o desenvolvimento. Não importa se você está fazendo isso com um vertebrado ou com um invertebrado, com um inseto, com aracnídeo. Se você se dedica ao estudo do desenvolvimento, você está entrando de peito aberto na história natural, você está entrando de peito aberto na ecologia. Você tira um pouco daquela coisa assim, eu sou taxonomista, eu sou ecólogo, eu sou biologista molecular. Não. Você tem que aprender, e biologia é um pouco de arte e é um pouco de prazer, né? Então, se você vai ficar trancado num laboratório, eu tive uma experiência dessa quando estava no início da graduação. Eu fui fazer um estágio na usina nuclear em Angra dos Reis e comecei a minha primeira época de estágio foi trabalhando com plâncton. O laboratório, a praia estava ali do lado e eu tinha que ficar dentro de um laboratório a 16 graus, 17 graus por causa do equipamento. Isso é uma tortura, né? Então, dediquem-se, mas dediquem-se também à história natural, à biologia. Eu acho que isso é fundamental. Falei muito, Cléber. Não, está falando muito bem, está falando ótimo. O pessoal está gostando aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, nós já estamos com mais de 8.500 pessoas alcançadas com essa live de hoje, né? Bacana, demos uma aula para um monte de gente sem ninguém se contaminar. Muito bom. Outro dia tem uma live que eu estava fazendo aqui, aí de repente eu espirrei aqui, porque tem gato aqui em casa, e o gato estava no escritório aqui, eu espirrei e o outro deu um pulo na cadeira da live lá. Eu falei assim, opa! Então, vamos lá. Hipólito, fala um pouquinho para a gente, então, Hipólito, como animar o pessoal, Hipólito, com o estudo da história natural. Hipólito, como é que você anima o menino a ir para o mato com você à noite, ver a anonácea com o besouro entrando nessas anonáceas, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã? Convence o menino aí que você, Hipólito. Vamos lembrar uma coisa, no Cerrado, de noite é frio. Então, a gente passa frio lá, né, Hipólito? Bom, e amanhã, Maura, lembra uma coisa deles, vai falar de polinização, a Maura vai lembrar uma coisa aqui para vocês, ó. Amanhã, gente, é o Dia Mundial das Abelhas. Então, vai ter um monte de comemoração, vai ter um monte de gente discutindo a importância das abelhas. Não eu e o Kleber, mas outras pessoas vão estar fazendo isso. Então, é uma coisa muito legal de vocês verem. Se você tem interesse em abelhas, se você tem interesse nesse tipo de polinizador, amanhã você vai conseguir ver um monte de lives sendo feitas sobre elas. Vai ser bem legal. E para quem gostar realmente de história natural, quer trabalhar com história natural de polinizadores, história natural dos bichinhos com as plantas também, aqui, ó, vocês estão excelente orientadora. Não vou puxar a sardinha aqui, ó. Gosta de trabalhar bastante com história natural, com polinização, né? Orienta, como a Vanessa, aqui na UFO também, na ecologia, orienta na biologia floral aqui, e agora orienta na USP também, em Ribeirão Preto, né? No programa de entomologia, lá, nota 7. Então, daqui a pouquinho, vocês vão ver aí umas coisinhas que a gente vai mostrar aí, tá? Então, vamos lá, Hipólito, como é que você convence o menino a ir para o campo? Bom, história natural é super importante, né? Desde a época de graduando aí na UFO, eu pensava assim, se a gente quer conhecer o mundo que nos rodeia, o mundo extra-cidades, né, o mundo natural, só com história natural que é possível a gente conhecer, entender o mundo, né? Então, por exemplo, história natural é super importante para a produção de alimento. E produção de alimento é, lógico, imprescindível ao ser humano. Então, quando alguém pergunta, para que estudar história natural? Para que ir lá estudar um bichinho, uma flor, uma planta? É importante para a alimentação humana. Falando em abelhas, inclusive, né?
estima-se, vários estudos têm corroborado isso, que de 60% a 70% das espécies que são alimentos para a gente são polinizadas por abelhas. Um monte de espécie de planta que pode produzir frutos para a gente, deliciosos, são graças aos polinizadores. E entender esse sistema natural, né, de polinização é fundamental para a gente aumentar a produtividade, parar de jogar veneno nas plantas e começar a se alimentar de forma mais saudável, evitando câncer, uma série de doenças. Com relação ao Covid agora, né, para a gente entender como que vai funcionar uma vacina, como que vai funcionar um remédio, é preciso saber a história natural dos vírus, e com relação às doenças em gerais, né, dos vírus, bactérias e patógenos. A gente tem que saber primeiro a história natural, para depois a gente pensar, baseado, vive assim, tem esse ciclo de vida, interage com esse animal, o que a gente vai fazer em cima desse conhecimento prévio que a história natural nos deu, para a gente conseguir obter aquele êxito no que a gente está desejando, seja criar uma vacina, elaborar um remédio, aumentar a produtividade alimentícia, diminuir a quantidade de herbicidas, né, inseticidas, agrotóxicos que a gente está jogando nos nossos alimentos. Aqui no LEPEC, quando a gente vai para campo, a gente fala assim, eu falo com meus alunos, e muitos estão assistindo a gente agora, né? A gente vai de manhã, tarde e à noite, e às vezes passa a noite toda lá, bem agasalhado, porque é muito frio. A gente fala, ó, a gente não conhece nada dessa planta aqui, e a gente agora vai fazer um estudo de história natural, a gente vai conhecer bem o sistema, para entender como é que funciona, seja a palmeira, que a gente começou a estudar agora, as anonas, que eu estudo desde a de graduando, né? E também a lorreia grandiflora, que a gente estudou várias vezes, a gente fez estudos bem bonitos aqui. A gente primeiro estuda a história natural, entende como é que aquele organismo, né, planta e com quem a planta está interagindo, funcionam, como se relacionam, né, quais são as interações ecológicas, a gente quantifica e qualifica elas, para depois, então, a gente pensar em experimentos científicos, análise estatística. Mas, assim, é impossível fazer qualquer coisa bem bacana sem saber história natural. É impossível a gente produzir mais alimentos sem saber história natural. Resumindo, é impossível o ser humano, a espécie Homo sapiens, viver bem, ter bem-estar, se a gente não souber a história natural. Tudo que a gente faz depende do meio ambiente. Mesmo morando na cidade, dá essa falsa impressão de que a gente não depende do ambiente. Uma vez, infelizmente, o Jô Soares fez uma brincadeira sem graça, apesar de respeitar bastante ele. Ele falou, o que vai afetar a mim salvar as baleias? Afeta. O ecossistema é todo interligado, com um monte de relações diretas e indiretas, numa teia ecológica que a gente não conhece ainda a fundo, e tudo está interligado. Um predador de topo, um herbívoro, as plantas, todos eles afetam de forma direta e indireta a nossa sobrevivência e nosso bem-estar. Inclusive as baratas, os escorpiões, moscas, todos esses animais, decompositores, frugívoros, herbívoros, carnívoros, são essenciais não só para o ser humano, mas para todo o ecossistema, para todo o planeta, né? Muito bom, Hipólito. A Maura queria fazer uma complementação. Sim, uma coisa que o João falou, você falou, Hipólito, Vanessa, todo mundo está comentando aqui a importância de história natural. Vamos ver uma coisa. Nós temos um problema agora de saúde muito sério, que é o Covid, que é um problema novo que está sendo explorado agora lentamente por todos nós, para que a gente consiga entender. Vamos pensar uma coisa, esse daqui é novo. Vamos ver uma coisa mais velha que a gente conhece, por exemplo, a dengue. Gente, só se sabe como combater a dengue porque alguém teve o trabalho de fazer a história natural do vetor que dissemina o vírus da dengue. Tá certo? E há tempos atrás, há alguns anos, talvez até a Vanessa lembre, nós tínhamos uma colega aqui na Universidade Federal de Uberlândia, a professora Neuza Maria de Castro, e a professora Neuza nos presenteou trazendo um recorte de jornal muito antigo, a foto dele. E naquele recorte de jornal, a manchete era: eliminamos a dengue. Como eles eliminaram lá atrás, e nós estamos dando cabeçada com ela até hoje. Porque lá atrás,
Quando se viu que ela ia haver um desenvolvimento das larvas do pernilongo na água limpa, o que houve? A população se conscientizou e eliminou qualquer depósito de água limpa. Hoje em dia, o que acontece? Tanto a população não está mais cuidando disso, ou seja, tem depósito de água limpa para todo lado. Qualquer tampinha de cerveja jogada no terreno baldio serve de criatório do pernilongo e as pessoas não estão se preocupando com a limpeza, né? Muitas vezes até dentro de casa ou nos quintais tem isso daí. Quanto o pernilongo sofreu alterações. Então, agora, a sua larva pode se desenvolver muito bem em água que não está tão limpa mais, mas o pernilongo consegue. Então, a história natural foi muito bem estudada e aproveitada antes. Hoje em dia, a gente precisa fazer novas observações para ver as pequenas mudanças que vão ocorrendo devido à evolução e a gente se ajustar de novo. A gente tomar cuidado de novo para não deixar determinadas doenças que a gente poderia eliminar e que já tinha eliminado antes, voltar e judiar a gente. Muito bom. Eduardo, para nós irmos fechando, nós temos 5, 7 minutinhos antes da live cair, né? Vamos lá, Eduardo. Beleza, que responsa, hein? Falar depois de tanta fera, mas vamos lá. Eu queria usar um argumento econômico e ecológico dessa área que eu estava falando de controle de pragas. As empresas principais do Brasil, as grandes empresas, todas tiveram biólogos como fundadores, as empresas de controle de pragas. Então, os biólogos tiveram sempre uma vantagem muito grande nessa área de controle de pragas, justamente pelo conhecimento da história natural dos animais. Então, você tem também um efeito indireto que as empresas que são administradas por biólogos têm também uma lucratividade maior porque elas usam menos pesticidas. Então, tem um caso famoso em São Paulo de um shopping perto da Marginal, Pinheiros, que o pessoal usava toneladas, literalmente quase toneladas de produtos para controlar uma infestação de ratos, até que um colega biólogo ficou a noite inteira observando os ratos, em vez de tentar controlá-los, descobriu que havia uma comunicação do shopping com uma galeria que ia direto para o Rio Pinheiros, então tinha zilhões de ratos ali, e ele fez uma vedação adequada com aço inox, porque senão os ratos conseguiam comer todos os outros tipos de material que o pessoal colocava nas grades, né? Então ele fez até uma malha à prova de ratos e tudo mais. Então, existe essa vantagem grande, né, de que os biólogos, quando aliam a história natural no controle de pragas, eles causam, né, um impacto muito positivo em termos de redução de impacto ambiental mesmo da área de controle de pragas, né, e isso, enfim, né, quando eu vou nas palestras falar sobre controle de pragas, as pessoas me perguntam, mas e tal produto? Eu falei, eu não conheço nada dos produtos, não sei o método de aplicação, eu vou falar para vocês sobre a história natural do animal. Os produtos químicos eu desconheço e essa área é suas, né, mas a gente consegue fazer, por exemplo, né, o maior experimento feito sobre resistência de aranhas marrons a inseticidas, a gente fez aqui, e mostrou que só um produto, dentre todos que as empresas usavam, era eficiente para aranha marrom. E o que eles mais usavam, só a dose 60 vezes a do rótulo é que matava a aranha marrom. Eu falava para vocês estão dando banho nos bichos, não estão matando ninguém. Né? Então, só essa mensagem final, sei que tem o tempo aí correndo, né, que os estudos são muito importantes, tem uma importância da produção de alimentos, como vocês falaram, na justiça, em toda a parte que cada um colocou, né, na ciência básica, em todos os estudos, a importância é gigantesca, né? Então tem que ser muito estimulado. Muito bom, Eduardo, muito bom. Nós aqui estamos agradecendo a todos que acompanharam a nossa live, para quem gostou de História Natural, para quem viu o que a professora Vanessa, o que o professor Hipólito, o que o professor Eduardo, o professor José Roberto Pujol falaram para a gente. Eu acho que deu para vocês se conscientizarem, deu para vocês terem no seu coração a importância dos estudos básicos, da gente fazer ciência básica, a gente estudar a história natural de animais e plantas para poder preservar a biodiversidade, né? Eu quero lembrar vocês que aqui na nossa página, que vocês estão vendo aqui, a ciência que nós fazemos, você entra na página aqui e além do blog, onde a gente tem vários textos aqui que vocês podem acompanhar, então você clica aqui no blog, você vai ver vários textos, olha,
Nós temos muitos textos aqui discutindo ciência natural, discutindo história natural. A gente tem aqui links para livros de graça que vocês podem pegar, por exemplo, de polinizadores, de abelhas. Nós temos aqui alertas sobre o coronavírus, cursos de comportamento animal que as pessoas podem seguir, que as pessoas podem acompanhar. Então, tem um monte de coisa, e tem alguns vídeos também. E nesses vídeos, vocês, para quem gostou da área, vai poder ver muito vídeo aqui de história natural, tanto em português quanto em inglês, né? Vídeos aqui feitos por mim, pela professora Maura, professora Vanessa, que também faz parte do nosso laboratório de Ecologia Comportamental e de Interações. Então, vocês clicam aqui, vocês vão poder acompanhar esses vídeos e ver aqui, por exemplo, a florivoria, polinização, a gente discutindo um trabalho da professora Maura aqui. Vocês vão poder acompanhar todos esses vídeos, vão poder ver o que está acontecendo, o que nós fazemos nos laboratórios, os estudos que a gente conduz, tá? Então, a gente convida vocês a acompanhar a nossa página, acompanhar o Facebook e estar aí atento ao que está acontecendo. Nós todos agradecemos vocês, né, Maura? Muito obrigada pela presença, muito obrigada por enviarem perguntas. Essas perguntas vão, de certa forma, guiando as nossas conversas, isso é muito bom. Então, muito obrigado a todos vocês. Darvão se despede aqui, ó, dando uma boa noite a todos vocês aqui, tá? E também o nosso amigo Yoda também nunca fica de fora, né? O nosso amigo Yoda está aqui, lembrando que a força está com vocês, né? Estejam com a força aí e vamos em frente, gente. Vanessa, muito obrigado. Continua aí um pouquinho depois que eu finalizar o broadcast. Hipólito, Eduardo, Pujol, continua aí um pouquinho. Os meninos mandando aqui um monte de mensagens para a gente aqui, ó, muito bacana. Muito obrigado a todo mundo. Compartilhem a live aí, ela vai ficar disponível depois aqui no Facebook também, tá? Ó, o Ramon é nosso parça. Ramon é parça. E amanhã, acho que quinta-feira eu estou com o pessoal de Passos aí, num bate-papo com eles aí também. O Voltolini está dando um curso, hein, de comportamento animal para crianças. Está disponível o link lá no nosso site, lá para vocês pegarem, tá? Gente, um abração, muito obrigado. Até a próxima. Estou querendo fazer uma live, quem sabe vocês participam comigo depois. A live vai ser Eu Prefiro a Zumbilândia. Né? Porque, não é? Olha só, eu vou achar 10 motivos porque era melhor estar na Zumbilândia do que na Coronolândia, né? Primeiro porque na Zumbilândia você não tinha nenhum presidente para fazer confusão. Tchau, gente. Obrigado, hein? Boa noite. Tchau.